Olá, pessoal. Começa aqui o Especial Saúde, sempre desejando que você esteja bem, que os seus familiares estejam bem, que você esteja principalmente focado, confiante. Nós vamos sair dessa, nós vamos sair dessa. As vacinas estão chegando, podia estar mais rápido, sem dúvida alguma, mas o importante agora, né, é administrar, é consolidar o que nós temos nas mãos. Aliás, a falta de vacinas não é um problema só do Brasil, é um problema também de muitos outros países. E hoje temos mais uma vez a honra de receber o Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Importantíssima essa conversa. Entidade que representa no Brasil os fabricantes de kits para diagnóstico, incluindo também para a detecção da Covid. O Carlos Eduardo também é advogado, administrador de empresas, além de presidir a CBDL e a LADIV, Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, é também diretor do IES, Instituto Ética Saúde. Tudo bem, Carlos? Como é que estão as coisas? Tranquilo aí? Estou vendo já que a agenda está difícil arrumar um espaço aí na agenda. Tudo tranquilo? Tudo bem, Elias. Olha, muito obrigado. A honra é minha. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e com a doutora Lúcia também. Prazer é nosso. Carlos, você gentilmente, né, encaixou um horário na sua agenda e tivemos até que retardar um pouquinho a nossa conversa em função de uma participação sua junto, né, a uma reunião na OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, em primeira mão, o que é que você nos traz de novidades? Olha, Elias, obrigado até pela atenção de estender um pouquinho aqui o horário de início, mas exatamente nós estamos discutindo dentro de um grupo mundial do qual eu faço parte, que é o GDA, Global Diagnostic Alliance, que é uma aliança de todas as entidades, assim como a CBDL, que fazem e atuam na área de diagnóstico in vitro com a OMS, na pessoa da Adriana Velasquez, que é a diretora responsável por várias iniciativas voltadas para o setor de dispositivos médicos e diagnóstico. E, na ocasião, Elias, ela até lançou várias informações novas sobre o novo site da OMS sobre diagnóstico, onde são apresentadas algumas ferramentas inovadoras e onde eu até destacaria a questão do Essential Diagnostic List, que é uma lista de itens essenciais todos os países deveriam ter, no caso, obviamente, de diagnóstico. Então, quais seriam aqueles testes para diferentes patologias, diferentes situações que minimamente um país deveria ter dentro do seu sistema regulatório e até o sistema de saúde como um todo. E aí, o que eu quero dizer? Que seria importante que o país avaliasse a possibilidade de ter o seu registro daqueles itens, daqueles testes de diagnóstico, mas também a incorporação deles dentro do seu sistema, que possibilitassem, então, o acesso facilitado minimamente a esses testes. O país pode ter outros? Sim, o Brasil é um bom exemplo. O Brasil tem um sistema regulatório muito bem estruturado e nós temos todos os tipos de diagnóstico que você possa imaginar, dos mais básicos até inovações, como, por exemplo, a parte de metabolômica. Mas aqui o que a OMS está querendo é exatamente garantir um alinhamento entre os países para minimamente você combater determinadas patologias e até, no caso de pandemias, estar mais preparado com um sistema já robusto para responder rapidamente. Nós realmente, né, estamos alertas agora em relação a futuras, né, possibilidades, né, de outras doenças, de pandemias. Então, é muito importante isso que você nos traz. Agora, Carlos, o Brasil passa de 380 mil mortes, né, e, enfim, mais de 14 milhões de casos. Quando nós conversamos pela primeira vez, né, nós tínhamos o problema da testagem, né? Os números não são reais, não batem. Hoje, eles estão mais perto de uma realidade ou ainda... Naquela época se falava em 5, 6 por 1, né, a mais, né, do que se apresentava. Nós ainda estamos aquém da realidade em função da baixa testagem no Brasil? Eu acho que nós temos aí dois problemas. Eu acho que essa questão desse grande espaço, o gap entre o real e o que de fato existe, entre o real e o que era indicado como testado efetivamente, talvez essa diferença tenha diminuído bastante.
Porém, um problema que o Brasil tem ainda é insuficiente a testagem. E aí nós temos a testagem com dois grandes objetivos. Um que seria para o sistema de saúde pública ter a informação até para adequar, modelar ou até organizar suas políticas de saúde pública de forma correta e rápida, até para evitar uma dispersão ainda maior. Então, infelizmente, a gente não fez aquele screening, aquela triagem tão importante que deveríamos ter feito lá atrás. E a outra informação essencial é o quê? É a informação para o paciente, para a pessoa. Isso eu entendo até que esteja acontecendo. Nós evoluímos muito daquele momento da nossa primeira conversa para agora, porque os ambientes de testagem acabaram se expandindo bastante. Então, nós saímos só da testagem dentro do hospital para uma testagem já de forma consolidada para o COVID em todos os laboratórios, Brasil inteiro. Então, todo laboratório tem algum tipo de teste disponível, seja o molecular, seja um teste de antígeno, seja um teste rápido para anticorpo, ou um teste tradicional de laboratório. Mas também conseguimos ter outros aliados. E aí vale o destaque das farmácias, né? A Abrafarma, por exemplo, fez aí um grande esforço para colocar suas grandes redes também fazendo esse papel importante para a saúde, que é de estar próximo ao cidadão com um teste, seja de antígeno ou de anticorpo, para rapidamente dar uma primeira informação. Essa informação pode ser só um sinal, mas que depois seria confirmado, sim, mas ele é muito importante, porque chega onde o cidadão invisível para o sistema de saúde muitas vezes se encontra e que, por alguns motivos, medo, preocupação, ele não iria num ambiente de saúde tradicional, seja um laboratório ou um hospital. O medo, principalmente, do quê? Da contaminação. Então, nós conseguimos sair do hospital, o laboratório extremamente consolidado, as farmácias mostrando a sua importância como ambiente de saúde, com um profissional habilitado a ler a bula, executar o teste e trazer o resultado, dando orientação para o cidadão. E, finalmente, vários exemplos muito positivos de empresas que começaram a testar. Seja a testagem de seus próprios funcionários, para um retorno mais seguro ao trabalho, seja até para uma testagem das comunidades onde eles estão inseridos. E aí nós temos visto, e depois até gostaria de falar um pouco, movimentos como, por exemplo, Unidos pela Vacina, onde a sociedade civil assume, de fato, um poder muito importante de engajamento e mobilização social, ocupando até algumas lacunas que o Estado deixou crescerem, né? Então, o que eu vejo é hospital, laboratório, farmácia, empresas e muitas outras atividades econômicas que, para poderem avançar, precisam, sim, de um protocolo de início dos trabalhos, um protocolo de testagem e aí, sim, execução. No caso das filmagens, por exemplo, e eventos presenciais. Então, nesses casos, tem sido muito interessante a indicação de testes de antígeno, que são aqueles que ocupam aquela primeira fase da infecção, né, que seriam os primeiros 7 ou 8 dias, onde o vírus ativo produz uma proteína, que é exatamente o antígeno. Se ele for detectado, ou seja, se for reagente positivo para o antígeno, a pessoa está com o poder ainda de infectar outros indivíduos, então nem deveria fazer parte daquele grupo. Teria que ser isolada e iniciar um rastreamento dos contatos dela. Então, de lá daquele momento para agora, nós evoluímos em qualidade dos testes, cada vez mais os testes que têm chegado ao mercado são mais efetivos, têm melhor sensibilidade, uma melhor eficácia no seu propósito. A questão dos ambientes, então, evoluímos muito na disponibilidade dos testes, evoluímos na conscientização da população, que sabe que, ao primeiro sintoma, deve procurar um local para fazer o teste, e aí, se for positivo, confirmar com o método padrão ouro, no caso, e tomar aí determinadas atitudes, como avisar os seus contatos, amigos, com quem ela esteve, e, principalmente, a gente consegue, com isso, ter aí uma organização maior e da própria sociedade civil também para
agir em conjunto ou, infelizmente, às vezes, no lugar do Estado. Inclusive, antes da Lúcia entrar e já também fazer um questionamento a você, uma conversa, eu quero só reforçar que, por meu próximo biografado, contratou uma profissional da área da saúde, mesmo tendo um ambulatório, médico da saúde, tudo, justamente para fazer essas testagens, né? Então, eu até ia te abordar isso, você já colocou na tua resposta, né? A importância das empresas também, né? Esse espaço que as empresas abriram para as testagens. Lúcia? Então, Carlos, você colocou uma coisa importante, até essa reunião que você estava participando com a OMS, de integrar os laboratórios e ter um padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, utilizando testes já padronizados. Isso é realmente uma ideia muito importante nesse momento da pandemia, que a gente vê que, enfim, dependendo do país, adota X, Y, Z testes, né? Você tem hoje uma variedade grande de testes disponíveis no mercado para o diagnóstico da Covid, e a gente sabe que o diagnóstico é a única arma para a gente monitorar e controlar a pandemia. Nós não temos outra ferramenta a não ser esses testes de diagnóstico, né? E o que a gente vem observando é que realmente avançamos bastante em termos de tecnologia e de resposta rápida, também com a produção muito maior de testes hoje do que no início da pandemia. As empresas estão se preparando, inclusive trazendo inovações para os testes já existentes, para ter uma abordagem, uma acurácia maior no resultado e rapidez no resultado, que também é importante, né? Justamente para pegar aqueles falsos negativos ou falsos positivos que podem eventualmente aparecerem. E aí a tecnologia veio para trazer essas soluções e essa integração, essa rede de comunicação entre os laboratórios no Brasil e no mundo, eu acho fundamental, porque é um momento realmente de compartilhar informações e conhecimento, né? A gente está diante hoje, por exemplo, na Índia, né? Apareceu essa variante com mutação dupla, e a gente não sabe ao certo o que significa essa variante, o que significa essa mutação. Ao que tudo indica, é uma mutação que tem um agravante, porque o número de infectados na Índia ultrapassou os Estados Unidos, e hoje a Índia é recorde de número de casos. Se não me engano, foi ontem, né, que registrou mais de 350 mil casos, 315 mil, por aí. Então, assim, a gente ainda tem muitos desafios pela frente, né, Carlos, em termos de diagnóstico, em termos de controle da pandemia e principalmente em relação às variantes. Então, eu acho que essa rede também tem que, não sei se isso foi discutido, mas a parte de sequenciamento do genoma do vírus, que é extremamente importante, essa vigilância genômica, para a gente entender qual variante está presente naquele momento, se tem correlação com o quadro clínico ou não, e que isso representa para os gestores, né, no controle da pandemia. Existem algumas iniciativas da CBDL, dessas empresas, em relação, porque o Brasil ele tem feito sequenciamentos, mas assim, muitos restritos, no Instituto Adolfo Lutz, na Fiocruz, em alguns institutos, mas ainda esses sequenciamentos têm sido muito pouco feitos, até pelo vamos dizer assim, pelo valor do sequenciamento, que é uma técnica cara, né? Se você for fazer 10 mil sequenciamentos, você vai gastar quase 2 milhões de reais. Quer dizer, não é também só uma falta de dinheiro, mas também existe uma preparação técnica, inclusive de profissionais para isso. Então, eu gostaria de saber o que a CBDL tem feito em relação a isso, o que você tem entendido em relação a essa condição das variantes e de sequenciamento. Perfeito. Você, na verdade, você abriu espaço para 3 dias de conversa. Mas vamos lá. Viu? Imagina, não, é um prazer. Eu tenho que aproveitar você aí para poder perguntar, né? Claro, perfeito. Mas, olha, até começando pelo início, acho que a questão do envolvimento de todos os grandes atores do setor de diagnóstico para tentar aprender e trazer um resultado o mais rápido possível, isso tem sido claro, né? A CBDL aqui no Brasil, junto com a SBAC, a SBPC, a Abramed,
que são entidades do setor de laboratório clínico e medicina laboratorial, elas todas juntas têm feito muito. O primeiro grande exemplo disso é aquele site do Programa de Avaliação de Kits de Coronavírus. Ali nós conseguimos trazer uma avaliação com amostras da vida real, aqui do Brasil, então, seguindo protocolos previamente discutidos com os grandes especialistas do setor, fizemos várias avaliações de testes que estavam sendo oferecidos no país. Inicialmente com os testes rápidos de anticorpo, os testes de PCR, ELISA, quimiluminescência e as várias diferentes tecnologias. Isso foi bom para dar para o mercado uma ideia de performance, então, pelo menos uma indicação do que poderia ou não ser adquirido, com que tipo de resultado, primeiro. Para a Anvisa, trouxe várias informações muito importantes dentro do conceito de pós-mercado, ou seja, qual é a efetividade dos testes, de fato, quando provocados numa situação de vida normal, de vida real. Para os fabricantes, a possibilidade de ter informação extremamente valiosa para melhorias contínuas dentro do seu processo de fabricação, e por isso que eu falo e repito, os testes que nós temos hoje são muito mais confiáveis do que no começo. Só que lembrando que os testes começaram a ser feitos e desenvolvidos a partir de janeiro e fevereiro do ano passado. Né? Foi o genoma do vírus aberto, e aí que vieram os primeiros testes moleculares, e a partir de então foi uma rapidez inacreditável, que era feito em 3, 4 anos, foi feito em 3, 4 meses. Então, hoje, nós temos já diversos produtos muito interessantes, com sensibilidade, especificidade muito melhores do que naquela época, e outra, novas tecnologias existindo, novas tecnologias se apresentando. Na questão, por exemplo, das variantes, o que nós vimos? Antigamente, a gente só usava o NGS, que é o sequenciamento de próxima geração, como ferramenta para exatamente você abrir. Quando houve o primeiro projeto Genoma, eram milhões ou bilhões de dólares para você abrir o código genético. O custo já caiu. Mas, mesmo assim, como você pontuou muito bem, Lúcia, o custo ainda é alto, são poucos os equipamentos disponíveis e tem o tempo. Né? Na verdade, não é que você coloca lá e já sai na mesma hora, demora. Então, você acaba tendo uma dificuldade. Esses equipamentos estão ou em grandes laboratórios de ponta, que têm um avanço tecnológico, equipe preparada, ou nas grandes universidades. Então, também não é em qualquer local, qualquer cidade que você tem. Então, de fato, é uma pena a gente não ter a disponibilidade tão farta de testes de sequenciamento quanto deveria, porque, de fato, é necessário se fazer um monitoramento sanitário disso. Porém, novidades estão chegando. E aí, respondendo o que a CBDR, seus fabricantes, seus associados estão fazendo, é muita coisa. Então, já estão chegando os primeiros testes ao Brasil de RT-PCR específicos para variantes. Então, o que acontece? Hoje, se um teste é feito e dá positivo para o COVID, é possível, com aquela mesma amostra, inclusive, você rodar uma segunda vez no mesmo equipamento com outro kit específico para a variante sul-africana, a variante britânica e a P1, que é a brasileira. Então, isso já é uma realidade. Quanto tempo demora? Mais 20 a 40 minutos. 40 minutos, eu poderia dizer, para você ter essa informação. Qual o custo? Um pouco mais do que um teste de PCR. Então, já começam a surgir as primeiras alternativas, graças à criatividade e inovação, poder de inovação do setor diagnóstico, em trazer novos testes. E aí, dando essa resposta. Inclusive, acho que tem uma empresa, né, se não me engano, é a Syngene, né, que está em parceria com a CBDL, que está trazendo esse PCR multiplex para detectar até 5 variantes, né? Então, tem a Seegene, tem a KH Medical, tem a própria Roche, várias estão rapidamente trazendo novidades que vão estar em muito pouco tempo disponíveis no mercado. Ou seja, a gente começa a dar velocidade a essa possibilidade. E por que isso é importante?
Porque, como você pontuou também muito bem, a questão das variantes é um grande temor para toda a sociedade. Enquanto nós não tivermos uma vacinação em escala suficiente para exatamente ter essa imunidade de rebanho, infelizmente, as variantes serão a grande preocupação. Enquanto as pessoas estiverem transmitindo numa velocidade muito elevada, o que nós vemos? Nós vemos uma situação da possibilidade de novas variantes surgirem. O vírus vai se espalhando, em cada pessoa com uma resposta de metabolismo diferente, vai ter uma reação, obviamente, diferente e que pode ali ter a criação de uma nova cepa, um novo variante que vai responder como depois na população. A gente está vendo, tem o P1, acharam outro em Araraquara, já tem o P2, e assim vai, né? Pois é, e o grande desafio, né, Carlos, é você ter um único teste para detectar várias variantes. Então, eu acho que os chineses têm essa tecnologia, né? Eu tenho lido alguns trabalhos, eles já estão tendo, até disponibilizando esses sequenciamentos para detecção dessas variantes, e eu acho que isso tem que ser, enfim, compartilhado com outros pesquisadores, inclusive com nós brasileiros, né? Por favor, que venham essas tecnologias para nós, para justamente a gente incorporá-las nos nossos laboratórios aqui, mesmo que sejam institutos de pesquisa, que é onde se faz a maior parte dos sequenciamentos, porque são caros, como você mesmo falou, mas eu acho que o Brasil e o governo federal têm que pensar nesse nível de investimento, né? Para justamente a gente conseguir ter um sequenciamento maior, um maior número para a população e a gente conseguir ter esse controle, né? Inclusive, né, até aproveitando aqui, para saber, antes e depois da vacinação, teve ou não a ocorrência dessas variantes, como que está a resposta imune. Então, esses testes, ele tem que trazer essa acurácia, essa resposta mais assertiva, né, para a gente poder ter essa condução melhor da pandemia, né? E aí você trouxe nos seus comentários um outro aspecto muito importante e que muitas pessoas se perguntam. Depois da vacina, eu devo me testar? Como que eu vou saber se a vacina foi efetiva? Essa é uma pergunta, assim, recorrente. Corriqueira, exatamente. Existem três tipos de imunidade. A imunidade natural, que já está na própria pessoa, que eventualmente pode variar de indivíduo para indivíduo. A imunidade em razão da própria infecção. Então, isso, nós tínhamos lá no começo aquela ideia de que toda pessoa que já tivesse passado pela infecção e tivesse adquirido aquele anticorpo IgG, estaria, então, com uma imunidade. Ninguém sabia dizer se ela seria temporária, definitiva, esperava-se que fosse definitiva, mas, a princípio, não parece ser. E com as novas variantes, o que nós percebemos é que, sim, várias pessoas podem se reinfectar com uma COVID de uma variante diferente. E tem o terceiro tipo de imunidade, que é a imunidade vacinal. E como verificar? Será que a gente pode, com aquele teste rápido de anticorpo, verificar se eu estou, de fato, imune em relação ao COVID por conta da vacina? Na verdade, existe um outro tipo de teste, que é o teste de anticorpo neutralizante. Ele é um teste sorológico também, ou seja, feito com sangue, feito em laboratório. Existem diferentes tecnologias, imunofluorescência, ELISA, mas é um teste diferente. E os primeiros produtos já foram registrados pela Anvisa, estão disponíveis no mercado. Alguns laboratórios já estão fazendo. Ao que tudo indica, são testes muito bons, porém, ainda precisamos de algumas evidências científicas para dizer... De comprovações de eficácia e na verdade... especificidade né? E até qual sensibilidade do teste, né? E também em que momento pós-vacinal você consegue detectar e em que quantidade, né? Então, se a gente está falando de especificidade e sensibilidade, né? E ainda também com a carga de anticorpo que vai indicar, de fato, ele é um teste quantitativo, com a carga de anticorpo que vai, de fato, significar a imunidade. E, por fim, a última pergunta, de novo, por quanto tempo essa imunidade vai se
vai valer, né? A gente não sabe. É. Então, mas aí, de novo, é só com o quê? O uso dos testes, com o avanço da ciência, com mais estudos e publicações, que a gente vai desenvolvendo as respostas a todas essas perguntas, né? Carlos, roubando aqui, entre aspas, né, uma palavra de cada um dos dois aí, Anvisa, né? Há uma aproximação em relação à Anvisa, porque, sem dúvida alguma, a testagem ela vai trazer estatística, enfim, é ciência envolvida, né, para a gente entender melhor, cada vez melhor e mais rapidamente isso. Então, há alguma linha de campanha de divulgação disso? Claro, tem a dificuldade do sujeito tirar do bolso 50, 100, 150, 400 para poder pagar o teste. Há uma campanha de popularização desses testes para as classes mais carentes? E segundo, né, uma dúvida que a gente tem. A China, aparentemente, está vindo assim, né, com um resultado muito satisfatório em relação, né, como lidar com a doença. Existem informações sobre o que tem sido feito lá? Porque, assim, na grande mídia a gente não ouve nada, não vê um comentário médico nenhum, né? Então, existe algo sobre o que vem sendo feito com efetividade na China? Na verdade, nós temos conseguido compartilhar dados com vários países. A CBDL e a própria LADIV participam do International Diagnostic Center, que é um projeto mundial da London School of Hygiene and Tropical Medicine, exatamente para buscar convergência regulatória, compartilhamento de boas experiências, encurtar o espaço de tempo entre o desenvolvimento e o acesso efetivo pela população, e com isso a gente consegue ter exemplos de várias partes do mundo, a Ásia, a África e aqui Brasil. Especificamente só da China, não, eu não tenho tantos dados assim, sendo direto, mas temos visto várias iniciativas de grande sucesso por países como Singapura, a própria Coreia, mesmo na África, algumas iniciativas também bem interessantes, respeitadas as condições, e aqui nas Américas a gente pretende também fazer um trabalho bem grande. E grande em que direção? Tentar popularizar o acesso ao teste. A própria OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, junto com o Ministério da Saúde, tem alguns projetos aqui no Brasil, mas também em outros países, para a utilização mais expressiva do teste de antígeno. Como vocês viram, o Ministério da Saúde comprou lá atrás uma quantidade boa de testes moleculares, do RT-PCR, não conseguiu usar tudo, por vários motivos. Mudança de ministro, estrutura, às vezes, incapaz de poder gerar um fluxo razoável, falta de comunicação, mas o fato é que o teste RT-PCR é importantíssimo, mas ele não é tão disponível, tão rápido de acesso quanto, por exemplo, o teste rápido de antígeno. Se a gente quer cobrir o país com uma resposta rápida, do ponto de vista epidemiológico, como a Lúcia apontou lá atrás, é fundamental usar a ferramenta adequada. E, nesse sentido, o teste de antígeno ele é uma boa ferramenta. Tá? A própria OMS já pré-qualificou alguns testes, está avaliando outros. Nós, no programa que está disponível no site testecovid19.org, já soltaremos alguns resultados também muito em breve das avaliações feitas aqui no Brasil com aquela rede de laboratórios que fazem parte do programa, e com isso a ideia é que, de fato, se utilize. O Ministério deve comprar uma grande quantidade, mas a iniciativa privada tem que aproveitar isso. E lembrando que o teste, não é que existe um teste ruim, existe os testes certos, na hora certa, para a pessoa certa, no ambiente certo. Isso vai trazer uma informação de qualidade que o profissional de saúde, ou gestor público ou privado, podem sim adotar uma determinada postura ou política a partir de então. Então, é interessante a sua colocação, Carlos, porque a gente recebe muitas mensagens, né? E eu dando entrevista em outros locais também, as pessoas perguntam: não, eu já tive Covid, então eu estou livre da doença, fiz o teste sorológico, deu IgG positivo, estou com os anticorpos bombando, estou protegido. Não é bem assim. Mesmo aquelas pessoas que receberam as vacinas e que fazem uma sorologia para saber se tem anticorpos ou não, e está lá, detectável, tantas unidades de anticorpos, né?
não é motivo para você se perder, enfim, os cuidados e deixar de usar máscara. Muito pelo contrário, a gente não sabe quanto tempo esses anticorpos permanecem no organismo e se de fato são anticorpos neutralizantes e se protegem em quanto tempo. Então, só chamando a atenção das pessoas, né? Os testes são importantes, a gente vê que as pessoas cada vez mais estão indo fazer sorologia para detecção dos anticorpos, tanto IgM quanto IgG, né? E a gente sabe que a detecção de anticorpos IgG ele mostra que a pessoa teve a COVID, no caso da pessoa que foi infectada, ou se ela recebeu a vacina, ela vai aparecer no exame dela que tem anticorpos IgG, mas não significa que está 100% protegida. Ainda teremos que continuar usando máscara, mantendo distanciamento, não é isso, Carlos? É isso mesmo, é isso mesmo. Os hábitos de higiene que nós adquirimos, ou pelo menos esses hábitos de cuidado, exatamente para evitar a contaminação, eles precisam ser mantidos por um bom tempo. Eles trazem benefícios indiretos, inclusive até com outras patologias. Garanto que depois vai se ver que muitos dos vírus respiratórios não circularam tanto nessa época como em outros anos. Várias outras infecções, até por bactérias, provavelmente deixaram de circular. Então, os benefícios estão sendo vistos. Em razão desse bicho totalmente desconhecido que é o Covid, a gente está aprendendo cada semana tem um aprendizado novo, percebe-se que, infelizmente, por mais anticorpo IgG que se tenha, você não está isento de se contaminar com uma nova variante. É isso que parece que os estudos indicam, né? Isso mesmo. Ótimo. Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, da ALADIV, Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro, e também do Instituto Ética Saúde. Olha, é uma honra tê-lo aqui. Carlos, queria que você deixasse uma mensagem final, falando até um pouquinho também do Instituto Ética, né, que a gente sabe, Ética Saúde, que você tem uma atuação muito forte em relação a isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do Instituto e também deixasse sua mensagem final. Perfeito, Elias. Olha, mais uma vez, muito obrigado. A gente pôde aqui fazer um rápido apanhado da grande evolução do mercado de diagnóstico. Ele, na verdade, essa evolução não parou, pelo contrário, está extremamente acelerada. Faço o convite até para vocês e também para os ouvintes e telespectadores, para aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, até para que acompanhem no site da CBDL, muito em breve, o lançamento do Livro Branco do Mercado de Diagnóstico Laboratorial. É um grande estudo feito dentro da entidade, trazendo informações sobre o mercado, sobre o setor de saúde, mas da perspectiva do diagnóstico, mostrando o nosso ciclo de vida e chegando principalmente a propostas concretas de o que, por quê, como e quem deveria ser engajado para se atingir alguns resultados que possam, de fato, mudar o nosso segmento de saúde. E, por outro lado, e acho que vale, de fato, fazer um destaque para o Ética Saúde, que tem procurado mostrar que a sustentabilidade do nosso segmento só é possível através de negócios éticos, com empresas íntegras e buscando-se o respeito ao próximo. Várias práticas usuais do Brasil, pouco a pouco todos estão percebendo que não eram tão corretas assim. E essa mudança de paradigma, ela aconteceu de uma forma também mais acelerada pela possibilidade que o Ética teve de engajar os vários elos da cadeia. Ele representa hoje fabricantes, importadores, distribuidores de produtos para a saúde e diagnóstico, laboratórios, hospitais, sociedades médicas, a própria AMB está presente, operadoras e, finalmente, os próprios pacientes também. Dentro dessa discussão de cadeia de valor de saúde, a gente tem possibilitado a apresentação de riscos que devem ser mitigados e, num processo de autorregulação, trazendo propostas de instruções normativas que regulam isso entre os diferentes agentes. E, com isso, você consegue ter um ambiente mais adequado, sempre sob o olhar muito próximo e cooperativo dos órgãos de controle, CAD, TCU, CGU, o próprio Ministério da Saúde, Anvisa, a ANS agora vai se juntar.
Então, a gente consegue aí um movimento muito forte e positivo que está trazendo várias mudanças fundamentais para o setor. Obviamente que com uma pandemia como essa, em que se abriu mão de acompanhamento pela lei de licitação em várias situações, isso não significava que os controles não deveriam ser feitos. Alguns se esqueceram disso e agora já estão recebendo aí as primeiras punições e aí as CPIs estaduais ou mesmo a do Congresso Nacional vão trazer uma discussão muito mais ampla. Infelizmente, ainda com um olhar político, talvez exacerbado, mas o ponto é, todo negócio de saúde ele tem que ser feito dentro de uma ótica de integridade, de abertura, de transparência, principalmente. A ética não é moda, a ética é saúde. E isso é um lema que todos nós deveríamos lembrar. Então, de uma forma geral, amigos, é isso. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer. Infelizmente, o tempo é curto, né? E a gente... Nós é que agradecemos sempre essa conversa muito importante, né? Esclarecedora aqui para todo mundo que está nos ouvindo, e a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Perfeito. O tempo é curto e o seu, eu vou te falar, você faz milagre com o tempo, viu, Carlos? Parabéns, você é múltiplo. Gente, muito obrigado, hein? Você Obrigada, convidou viu? o pessoal para conhecer o site da CBDL, é cbdl.org.br. Isso, né? E aproveito para convidar também para conhecer o site do Ética Saúde, que é www.eticasaude.org.br. eticasaude.org.br e cbdl.org.br. Carlos Eduardo Gouveia, muito obrigado por estar conosco. Força aí, né? Sucesso mais uma vez nessas suas empreitadas, né? Porque a gente sabe que o teu sucesso aí representa o nosso sucesso do lado de cá como consumidores. Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Obrigada. Tchau, Carlos. Tchau, gente. Portanto, então, Carlos Eduardo Gouveia, presidente da CBDL, aqui conosco no Especial Saúde. Pessoal, obrigado pela participação, por estar conosco. Inscreva-se no canal e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente.